O número de evangélicos provavelmente vai passar o número de católicos em 2030. Então, a igreja está crescendo. E interessante que recentemente o Fantástico lançou uma reportagem sobre os evangélicos. Porém, precisamos raciocinar e entender realmente se esse crescimento ele é saudável ou não. E por incrível que pareça, as igrejas que estão crescendo são as neopentecostais e as conhecidas como churches, né? Aquelas que têm um fundo um pouco mais escuro e tem uma pegada um pouco mais assim próximo da igreja Hillsong, a igreja australiana. Então, tá crescendo bastante. E recentemente eu recebi um vídeo que eu falei assim, não é possível, não é possível, eu tenho que assistir o vídeo. E eu assisti e realmente é verdade. É uma igreja que tem algumas práticas que não são cristãs, que levam o nome igreja, tá? É a igreja da Pombagira. E é impressionante como essas pessoas, elas gostam de zombar do nome de Deus e também da igreja evangélica. Quanto ao nome de Deus, ninguém pode zombar. Agora, a igreja evangélica, ela dá motivos. Eu quero reagir a esse vídeo e é impressionante como a igreja, ela permite que isso realmente aconteça. Porque ela está tão banalizada e tão julgada pelo mundo que qualquer coisa que se faz com o nome igreja, tá tudo bem. Lembrando que essa palavra, nós temos ali uma etimologia dela no Antigo Testamento, kahal, que significa assembleia, né? Assembleia dos justos. Por isso que tem a Assembleia de Deus. Então, no Novo Testamento fica mais visível, né, o nome igreja. Mas tem gente que se apropriou desse nome para fazer o que quiser, né? A igreja satânica, a igreja da Pombagira, a igreja da Andressa Urach, e por aí vai. Ficou uma coisa muito comum. Então, quando alguém fala assim, eu vou para a igreja, a pergunta que a gente tem que fazer é, que igreja que você vai? Porque tem igreja inclusiva, tem várias igrejas por aí. Vamos assistir aqui o vídeo e eu vou comentar sobre o assunto. Tente não vomitar, porque a coisa é feia. A coisa é feia. Igreja da Pombagira. E eu achava que ia morrer e nunca ouviria isso. Mas, bora lá. Tá, esse daqui é o vídeo. Então, olha só o que tem ali, né? Tem um altar com Beelzebu ali, né? Fazendo assim, com chifres. Tem vários santos ali. Uma mulher no meio, deve ser, sei lá, Pombagira. E várias velas. E no meio, como se fosse ali uma oferenda aos seus deuses, né? Então, aqui é um sincretismo, tá? Tudo misturado. Bora ver o que esse rapaz tem aí a dizer a nós. Vamos lá? Precisa entender o que Bel está falando quando eles têm de... Meu Deus, ele cantando, eu não sei se os deuses que ele crê estão recebendo esse tipo de adoração, né? Eu não sei se eles estão recebendo, porque bem triste a voz dele, né? Mas enfim, né? O importante é adorar de todo o coração aos seus deuses. Ele tá cantando uma música gospel, que eu acho que essa música é da Cassiane, tá? Que diz que então louve, tá sofrendo louve, e por aí vai. É uma música gospel bem conhecida, então ele pegou uma música aí para afrontar os pentecostais, né? Porque não é típico essas músicas da Cassiane serem cantadas em igrejas reformadas ou mais tradicionais, né? É mais em igrejas neopentecostais ou pentecostais. Então, aqui é realmente... Eu nem sei o que é isso, gente. Mas enfim, bora lá. Suas mãos, e é hora de vencer. Gente, peraí, olha só, peraí. Olha só, peraí. A gente precisa entender o que Bel está falando. Bel não é uma mulher, tá? Bel, ele tá abreviando o nome de Beelzebu. Inclusive, para quem não sabe, Beelzebu já era adorado entre os filisteus. Anteriormente, o nome dele era Ecrom. Então, Beelzebu, segundo a tradição mitológica, né, é um tipo de demônio. É claro que nós acreditamos que os demônios existem, então eles não são mitológicos, mas tem alguns deuses que vêm de mitologias. Por exemplo, quando Jesus começa a expulsar os demônios, os fariseus dizem que Jesus estava expulsando por meio de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Então, era uma tradição religiosa que havia naquela época dos povos pagãos que adoravam a Beelzebu. Então,
tudo que era associado a Beelzebub era algo que não era bom. É um tipo de divindade que até hoje muitas pessoas adoram a ele. Quando ele estende suas mãos e é a hora de vencer, e então louve. Venha conhecer a Igreja da Pombagira, onde seus sonhos podem se tornar realidade através da sua fé. Aqui as mulheres são respeitadas, são empoderadas e os homens amarrados. A proposta é muito inteligente e o marketing é muito bom para quem realmente foi rejeitado pela igreja moderna, né? Então aqui ele dá voz para as mulheres, né? E essa ideia de empoderar é um pensamento que vem do feminismo, né? As empoderadas. Então a proposta dele é uma proposta não bíblica. Já começa com os deuses falsos e os demônios aí, né? Os homens são amarrados. Venha conhecer a Igreja da Pombagira, onde seus sonhos podem se tornar realidade através da sua fé. Aqui as mulheres são respeitadas, são empoderadas e os homens amarrados. Bel vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. O interessante aqui no começo do vídeo, ele faz um sinal, né? Dinheiro, porque normalmente quem quer ter dinheiro faz pacto com o diabo, né? E é claro que nem sempre vai dar certo. Tem muita gente aí que serve a Satanás e não tem nem um tostão no bolso. Precisa entender o que Bel está falando. Quando eles têm Aqui é o sinal, tá? Que é lá atrás de Beelzebub. suas mãos e é a hora de vencer. Vencer. Então essa é a promessa, tá? Que Beelzebub, né? Sei lá, seus demônios e tudo mais, eles te darão muita grana se você investir nesses deuses pagãos. Então essa é a promessa, tá bom? E então louve. Venha conhecer a Igreja da Pombagira, onde seus sonhos podem se tornar realidade através da sua fé. Agora preste atenção, esse slogan não é muito semelhante com algumas igrejas por aí, é o mesmo slogan. O que muda aqui é que os espíritos são diferentes, né? Eu acho, né? Porque nem sempre é assim. Então, gente, a princípio é um tipo de igreja voltada para as pessoas que querem ter a sua fé aprimorada com os deuses estranhos, né? No caso aí, Pombagira, né? Que é uma entidade, e Beelzebub também, que é um ser mitológico, e por aí vai. Então, quem quiser ir nessa igreja que vá. Só que entenda algo, vai custar muito caro para sua vida. Quem vai até o diabo, ele sempre terá algo em troca para te dar. Isso é certo. Mas vai custar a sua alma. A sua alma. E isso é muito perigoso porque quando você entrega o seu pensamento, o seu coração, a sua vida a Satanás, você praticamente apostatou da fé. Apostatou da fé. E tem gente que vai, viu? Tem gente que serve a Deus um domingo na igreja e na segunda-feira tá num terreiro lá de candomblé. É isso mesmo. Tá lá clamando as entidades. E, gente, é assim. Não temos que passar pano, ficar em cima do muro. Só tem dois espíritos. Um é de Deus e o outro não é. Então, esses espíritos aqui não são de Deus, e ponto final. E, francamente, gente, isso daqui não deve assustar a gente. Faz parte da apostasia que está acontecendo em nosso meio. Algumas pessoas dizem, né? Caio, a volta de Cristo vai demonstrar muitas coisas e vai revelar coisas ocultas ainda que ninguém viu. E haverá avivamento. Biblicamente falando, eu não encontro nenhuma passagem dizendo que haverá avivamento antes da volta de Jesus Cristo. O que eu vejo, na verdade, é a apostasia. Então, quando eu vejo esse tipo de atitude, de prática, até mesmo, né, vilipendiando uma música gospel, eu percebo que realmente haverá uma apostasia muito grande. É claro que a igreja vai crescer, mas parece que também haverá uma grande apostasia.
Então, gente, avivamento é muito mais do que uma pessoa se converter. É muito mais do que isso. Avivamento envolve uma nação, uma cidade inteira, arrependimento, mudança de vida. E a gente vê muito pouco isso em nosso meio. Porque, infelizmente, até mesmo algumas igrejas que eram missionárias, hoje elas não são mais. São apenas igrejas que parecem clubes, né? São pastores que vivem num gabinete e não têm pó nos seus pés. Ou seja, não saem para fazer missão. Aí o que acontece? A igreja fica banalizada. Porque essas pessoas aqui, elas fazem isso por causa dos escândalos, das polêmicas e até mesmo daquilo que está acontecendo em nossa igreja. Antigamente, quando alguém dizia, eu sou evangélico, opa, peraí, ele é de confiança. Eu lembro de um testemunho do Fernandinho, aquele cantor gospel, que teve um dia que o pai dele parece que não tinha dinheiro ou esqueceu dinheiro em casa e tudo mais e passou as compras, né? Aí o gerente falou, não, pode deixar porque ele é crente. Então, a gente perdeu isso, entende? E eles acabam zombando da gente porque, infelizmente, algumas pessoas acabam não dando um bom testemunho na sociedade. Isso reflete na internet. Aí eles acabam usando o nome da igreja para tudo, menos para glorificar o nome de Deus. Então, não fiquem surpresos com esse tipo de atitude, esse tipo de igreja, tá? Lembre-se que no final, quem vai ser vitorioso é Cristo. E naquele grande dia, Jesus vai pisar na cabeça de Satanás, a antiga serpente, o antigo dragão. E essas entidades aí serão como pó, tá? Então, gente, não fiquem surpresos com isso. É por isso que eu falo, procure uma igreja bíblica e ali você tem que aprender sobre apologética, para você defender a sua fé. Quando alguém perguntar sobre o cristianismo, você tem que dar razão à sua fé. Por exemplo, se alguém perguntar, ô João, ô Maria, o que aconteceu aqui? Qual a sua opinião? Talvez você me diga, isso aí é coisa do demônio. Tudo bem, mas é uma resposta clichê. Dê razão à sua fé. Esteja envolvido na teologia da sua igreja. Entenda os assuntos contemporâneos. Para você não ficar por aí, sabe? Olha, indo no chat GPT, pesquisar algumas coisas ou no Google sem realmente entender sobre o assunto. Então, gente, esse Bel aí, né, ou Beelzebub, é uma entidade maligna, demoníaca, tá? Então, quem vai frequentar essa igreja praticamente já entregou a sua alma a Satanás. Então, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado. Se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.